Vamos fazer o estudo do índice Bovespa e também de alguns papéis. Ressalto que são estudos, não são recomendações. Esse vídeo é feito e divulgado aos finais de semana, portanto, ele é um pouquinho maior do que aquele que nós fazemos às quartas-feiras. Antes de nós começarmos, eu queria chamar a atenção de vocês para essa tela aqui, ó. Em que eu vou ficar de olho nos próximos pregões, né? Fora do gráfico, eu vou ficar de olho na votação da reforma da Previdência e toda a tramitação, as negociações do governo, isso pode trazer uma volatilidade. Vou ficar de olho também na temporada de resultados. Itaú, por exemplo, divulga o resultado nesta segunda, após o pregão, isso pode trazer volatilidade para um papel. E também numa possível crise institucional lá nos Estados Unidos, o que pode pressionar o mercado de ações Wall Street e isso respingar aqui no Brasil. Com relação ao índice Bovespa, pessoal, observem que nós estamos em uma região de suporte. É um suporte de curto prazo importante, na média móvel de 9 períodos, lá na região de 83.800 pontos, 83.900 pontos. Toda vez que o índice chegou até a média móvel de 9 períodos, nas últimas semanas, ele subiu. Bateu na média móvel de 9 períodos, subiu. Esse é um padrão que tem acontecido. Só que para que o índice volte a subir, na minha opinião, nós temos que romper essa barreira aqui em cima, a região dos 86 mil pontos. Rompendo 86 mil pontos para cima, fica bem interessante novamente. Caso perca o suporte imediato, bom, na minha opinião, nós temos um outro suporte relevante aqui na média móvel de 21 períodos, lá nos 81.600 pontos. Agora vamos estudar o gráfico de alguns papéis, começando por Petrobras, esse é o gráfico diário. Para quem acompanha os meus vídeos, eu já dizia nos vídeos anteriores que 20,70, 20,80 é uma região de resistência, porque foi um topo deixado lá no ano de 2014, se não me falha a memória. Então é normal que, chegando perto dessa região, o papel enfrente alguma resistência e volte a cair. Muito bem, no último pregão, da última sexta, Petrobras recuou e a mínima foi ali na região dos R$20, onde nós temos esse topo rompido que agora se comporta como suporte de curto prazo. Então, R$20 é um suporte. Na minha opinião, temos um suporte aqui mais embaixo, 19,52, que é a média móvel de 9 períodos. Mais embaixo ainda temos um outro suporte, 19,36. Seria interessante se esse papel agora ficasse aqui congestionado no topo, andando de lado, para dar tempo da média móvel de 21 períodos se aproximar um pouco mais do preço. Depois dessa enorme alta aqui, é normal que o papel possa fazer uma realização, seja no tempo ou seja caindo mesmo. Isso não seria nada anormal. Agora vamos estudar o gráfico de Vale 3. Em uma frase, no curto prazo, tendência clara de baixa. No médio prazo, tendência clara de alta. Vejam, esse papel não conseguiu fazer novas máximas, mesmo com o índice Bovespa rompendo topos históricos. Vale está, neste momento, lateralizado e abaixo das médias móveis. Vale tem, na minha opinião, um suporte muito importante aqui, ó. Essa região de 40,79, 40,75. Isso aqui está sendo um suporte que o papel bate e volta. Bate e volta. Tá? Na minha opinião, esse papel tem uma resistência muito significativa aqui em 42,40. Esse topinho aqui. Por onde passa também a média móvel de 21 períodos, que agora aqui é resistência. Mais em cima, essa resistência aqui, que o papel tentou romper 3 vezes e não conseguiu, na faixa de 43,71. Então, gente, eu ficaria bem atento se Vale perdesse esse suporte aqui, 40,79, porque aí ele pode buscar níveis mais aqui embaixo. Veja, no gráfico diário parece uma queda enorme, mas se ele cair, por exemplo, até esse topo aqui, R$37, e se segurar nesse topo, isso lá no gráfico semanal, vejam aqui, ó, lá no gráfico semanal é tão somente uma realização até perto da média móvel
de 21 períodos. Depois dessa enorme alta, não seria nada demais o papel cair até aqui, pivotear e voltar a subir. Ok? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que é uma hipótese gráfica de vale. Tem um papel que está no meu radar e eu gostaria de compartilhar com vocês. Por favor, não entendam como recomendação, é apenas compartilhando algo que eu acho interessante do ponto de vista gráfico, tá? Que é Braskem. Aqui está o gráfico diário de Braskem. Vejam, fez uma onda 1, fez agora o que pode ser uma onda 2 para baixo, parou aqui de cair na média móvel de 21 períodos, deixou aqui um candle que parece um martelo invertido num fundo, e num fundo ele é mais significativo. Eu vou ficar de olho se esse papel vai armar aqui um eixo para cima, se o conjunto dos candles vai mostrar que ele está armando o chamado pivô de alta. E, principalmente, se romper essa resistência em 52,50 e se o volume estiver aumentando, o volume tem que estar aumentando, o volume é o que confirma a tendência, o papel fica muito interessante para uma compra, né, gente? Imagina se ele projeta toda essa onda 1 aqui para cima, né? Faz esse movimento aqui para cima, né? Isso nos daria um alvo lá perto dos R$58. Então é um papel que está no meu radar. Se ele vai ou não subir, nós não sabemos. O que nós estamos fazendo aqui? Apenas elaborando uma hipótese para que, caso ocorra aquilo que nós imaginamos, né, uma dessas hipóteses, a gente vai saber exatamente o que fazer. Agora vamos olhar algumas siderúrgicas, começando por Usim 5, Usiminas, esse é o gráfico diário. O papel tem uma resistência aqui nesse topo, 12,10. O papel está numa região de suporte, né? Veio até a média móvel de 9 períodos, essa linha azul mais fraca, 11,52. O papel, na minha opinião, tem um outro suporte aqui nessa linha azul mais forte, que é a média móvel de 21 períodos, R$11. Tá? Saliento que Usiminas tem uma tendência clara de alta, é inegável isso, né, pessoal? Agora, em 12,50, esse papel tem uma resistência que é um topo deixado lá no ano de 2014. Aqui onde está indicado nessa flecha aqui, tá, pessoal? Então, ali, esse patamar de preço de 12,60, o papel pode sofrer algum tipo de resistência, porque tem aquele topo anterior e aquele topo anterior agora se comporta como resistência. Tá? CSN, A3, Siderúrgica Nacional. Siderúrgica Nacional, pessoal, está aqui enrolado numa região de topo, praticamente andando de lado, né? Já faz vários pregões. Olha só, ele tem um topo aqui 11,30 que ele não consegue romper. Vejam que lá em setembro do ano passado foi um topo que o papel não conseguiu romper. Esse topo é resistência. Na minha opinião, o papel tem aqui um claro suporte na média móvel de 21 períodos em 10,54. Tem que romper aquele topo lá em cima, tá, gente? Se não romper, pode ser um topo triplo. Veja, uma vez, duas vezes, 3 vezes. É uma resistência forte que ele pode bater lá e desabar. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que isso é uma possibilidade. Nesse momento está aqui praticamente sem uma tendência definida, normal depois dessa gigantesca alta. Tá? Lateralizado, sem uma tendência clara. Vamos ver agora GGBR4, Gerdau. Aqui está o gráfico diário de Gerdau. Vejam que Gerdau também tem uma situação que não é muito diferente. Vamos remover esses estudos daqui. Observem que esse papel, depois de uma alta gigantesca, fez uma correção até a média de 21 períodos. Ok, aqui é um ponto de suporte. Subiu, já enfrentou a resistência desse topo anterior. 15,30 é resistência. 15,30 tentou romper, não conseguiu, voltou para sua consolidação de curto prazo. O papel tem suporte imediato, na minha opinião, 14,40, 14,42. A boa notícia é que chegou perto da média móvel 21 períodos.
Então aqui em 14,35, 14,38 temos um suporte. Tá? O papel tem que romper esse topo aqui em cima com aumento de volume aqui embaixo para que volte a ficar de novo um papel interessante. Muito cuidado com o topo duplo. Topo duplo em análise gráfica pode significar tempestade à vista. Ou seja, o mercado leva até um patamar, não consegue romper, porque ali vendedores ganham força, o papel desaba. Vendedores ganham força, o papel desaba. Agora vamos olhar metalúrgica Gerdau, Goal 4. Depois dessa enorme alta, era normal que o papel fizesse uma correção. A correção veio até a média móvel de 21 períodos, linha azul mais forte. Voltou a subir, sentiu a resistência desse topo aqui, ou seja, lá em R$ 7,00, 7,5, né? E voltou para uma espécie de consolidação. Tá? No curto prazo, no curtíssimo prazo, o papel está aqui praticamente andando de lado. Tem suporte imediato na média móvel de 9 períodos, ou seja, 6,80, e depois na de 21 períodos, 6,66. A resistência a ser rompida agora é 7,15, esse topo. Eu gostaria de olhar com vocês esse gráfico, Goal 4, no semanal. E aí a gente vai ver o quanto esse papel é interessante para o position, né, para o médio prazo, para uma operação de meses. Vejam que Goal 4, na minha opinião, gente, ele só enfrenta uma resistência significativa novamente lá na casa dos R$ 8,20, 8,26, aqui onde eu estou marcando na esquerda. Observem aqui, ó. Rompendo 8,26, 8,30, a próxima resistência significativa é lá em 10, 10,40, nessa região aqui, ó. Tá bem? Ele é um papel, sim, muito interessante. Vejam que a tendência clara é de alta, fundos cada vez mais altos, né? Até podemos traçar aqui uma linha de tendência de alta de longo prazo que iniciou lá em 2016. Ó. Então é um papel muito interessante, principalmente no gráfico semanal. Vamos dar uma olhada agora, para a gente finalizar, nos bancos, começando por YouTube 4. Papéis que têm sustentado essa alta forte do índice Bovespa, já que são papéis que têm um peso muito grande na carteira teórica do índice Bovespa. Né? O que dizer de um papel como esse? Né? Bom, para quem faz manejo de risco, gente, é um papel que precisa, na minha opinião, ficar mais tempo aqui no topo, andando de lado, né? Fazendo uma realização no tempo. Até voltou a média móvel de 9 períodos, só que agora ele está dentro de uma consolidação. Papel YouTube 4, essa empresa divulga o balanço nesta segunda-feira, tem que ficar atento para ver se não vai ter alguma volatilidade. Tá? Na minha opinião, a resistência agora de curtíssimo prazo importante é em 56,16. O que eu gostaria mesmo de ver YouTube 4 é uma realização um pouco maior, né? Onde a média móvel de 21 períodos pudesse encontrar ou chegar perto do preço do papel. Agora vamos estudar BBS3, Banco do Brasil, esse é o gráfico diário. Veja, média móvel de 9 períodos aqui, preço aqui. Quem entra agora tem tudo isso aqui de risco. O que o papel precisa fazer neste momento? Uma correção, seja caindo ou seja uma correção no tempo, ficar andando de lado. Tá muito esticado, comprar agora é arriscado demais. Olha a distância que está da média móvel de 21 períodos. Ok? Então, tudo isso aqui é risco para quem entra agora. Né? Interessante seria esse papel recuar. Tem um ponto de suporte, na minha opinião, 38,20 e depois na região de 37,51, aqui mais ou menos, que é onde nós temos aquele topo rompido, agora vira suporte. Vamos ver BBDC4, Banco Bradesco, olha só, quando a correção vem, ela vem com força, principalmente para papéis que esticaram demais. BBDC4, gente, Bradesco, esse é o gráfico diário, caiu com força, não sentiu o suporte da média móvel de 39,50
e veio parar onde? Aqui, ó, nesse topo, onde a gente enxerga melhor lá no gráfico de 60 minutos, na região de R$ 38,00, R$ 38,20. Tá? Tem suporte mais aqui embaixo, na média móvel de 21 períodos, R$ 37,42. Passando por sua realização, vamos ver se depois dessa realização ele arma novamente um pivô de alta e aí volta a ficar interessante de novo. Vejam que essa queda foi com aumento de volume, ou seja, os vendedores no curto prazo, eles ganharam mais força. Tá? É óbvio que a tendência principal do papel, a tendência de longo prazo, ainda continua sendo alta. Neste momento, o que está acontecendo é tão somente uma realização e uma realização saudável. SAMB 11, para encerrarmos o nosso vídeo de hoje. Santander, aqui está, Banco Santander, passando por uma acumulação no topo, tá? Praticamente andando de lado aqui alguns pregões. Veja, resistência nesse topo aqui, resistência imediata, 37,20, suporte na média móvel de 9 períodos, primeiramente, 35,60. Depois nesse fundo aqui, ó, R$ 35,00 também em suporte, e depois mais lá embaixo, 33,70 na média móvel de 21 períodos. Pessoal, por hoje era isso. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida que tenham, podem me escrever no e-mail que está aqui embaixo. Uma ótima semana a todos.